A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo, iremos falar a respeito da parábola das 10 virgens, do azeite, da lâmpada, da luz. Por que as virgens precisam do azeite? O que significa esse azeite? E o que significam as lâmpadas? Essa parábola se encontra lá em Mateus capítulo 25, do 1 ao verso 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Portanto, aqui podemos ver que a resposta para essa pergunta, por que as virgens precisam de azeite e o que são essas lâmpadas? A resposta está no verso 8, quando ele fala o seguinte: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Portanto, elas precisam de azeite a fim de terem luz, isso é, o entendimento da palavra. O azeite aqui não era apenas para ungir, mas também para acender as lâmpadas das virgens, para terem luz. Como diz em Salmos 119 e 105, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E em Salmos 119 e 130 diz: A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. As virgens que desprezaram a luz das Escrituras não estarão preparadas e não poderão interpretar e crer nos sinais dos tempos. Assim, estarão despercebidas e imprudentes quando o Senhor vier. Podemos observar 3 tipos de pessoas nessa parábola: as loucas, que não levaram azeite consigo; as prudentes, que levaram azeite consigo; e o outro grupo, que são aqueles que gritaram: Aí vem o noivo! Saiam ao seu encontro. Podemos observar um detalhe importante nesta parábola. A Bíblia fala que tanto as prudentes quanto as loucas, elas dormiram. Você pode se perguntar, o que significa essa palavra dormir no contexto da parábola das 10 virgens? Essa parábola deve ser interpretada em conjunto com Mateus 24, onde dormir não significa morte, mas sim falta de vigilância nos acontecimentos dos últimos dias. Você pode ter azeite na vasilha, porém é preciso permanecer acordado para poder testemunhar os acontecimentos desses últimos dias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo escreve: Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E logo em seguida, nos versos 9 e 11 do mesmo capítulo, ele escreve: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Observe que Paulo aponta uma classe que dormia, mas estava em Cristo. Porém, também foi achado dormindo no contexto da parábola das 10 virgens, que essas seriam as prudentes, assim como as loucas, que também estavam dormindo. Porém, a diferença é que uma estava com azeite e a outra não. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 tem ligação com a parábola das 10 virgens de Mateus 25, do 1 ao 13. Então, quando comparamos esses 2 textos, podemos ter um entendimento mais profundo e mais detalhes acerca dessa parábola que Jesus nos passou. Aqui fica claro que a ênfase
texto sobre a palavra dormir significa a falta de vigilância nos acontecimentos dos últimos dias. E aqui se refere tanto às prudentes quanto também às loucas, pois essas duas classes de pessoas se encontraram dormindo. A diferença é que as prudentes estavam com azeite e as loucas estavam sem azeite. Porém, todas as duas adormeceram. Já em Mateus 25, do 6 ao 7, fala que à meia-noite se ouviu um grito dizendo: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então, lá fala que elas se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Aqui podemos ver que todas as virgens se levantaram e entenderam que o noivo estava a caminho. Entretanto, elas precisariam entender os tempos proféticos dos últimos dias, até esse tempo de espera que elas adormeceram. Mas esse momento de espera é um tempo de grande aflição, onde somente 5 foram prudentes e tinham o conhecimento da palavra profética para poder permanecer firmes até a vinda do noivo. Em Mateus 24, 21 ao 22, a Bíblia nos diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, ou grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse tempo relatado aqui em Mateus 24, 21 a 22, Jesus está se referindo ao tempo de grande aflição que haverá sobre a terra, o qual nunca houve desde que há mundo, desde que há vida sobre a terra, e nunca jamais haverá. Então aqui, o entendimento da palavra de Deus, nos trará segurança e refrigério nesses períodos de grande aflição, pois o conhecimento da palavra profética, o entendimento da palavra, é o que nos manterá de pé, para que não sejamos como as virgens nécias, que dormirá sem azeite, mas também não sejamos prudentes e que tenhamos azeite, mas não adormeçamos, que estejamos sóbrios e vigilantes para a vinda do noivo. Quem são as virgens prudentes da parábola das 10 virgens? São aqueles que têm o prazer na lei do Senhor e nessa lei meditam de dia e de noite, assim como está escrito em Salmo 1. Porém, elas também dormiram, assim como as virgens loucas. E quem são as virgens loucas? São aqueles cristãos que desprezam a palavra de Deus e dizem: não gosto de ler, para que vou estudar a Bíblia ou Apocalipse? E essas não conhecem e não entendem as promessas feitas por Deus que estão na sua palavra, assim como diz em Apocalipse 1:3, ele fala: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia. E quem são os que gritam: aí vem o noivo? São aqueles que nunca dormiram, mas permaneceram vigilantes e observando todos os sinais dos últimos dias. Esses são os atalaias, que vão servir para anunciar a vinda do noivo e vão servir para acordar aqueles que estão dormindo. Embora haja muitos que afirmam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e logo após o arrebatamento haverá uma suposta segunda chance para aqueles que ficaram. Porém, tal afirmação não tem nenhum embasamento bíblico, pois, segundo a parábola das 10 virgens, aquelas que ficaram serão definitivamente rejeitadas pelo noivo, e a porta, se referindo aqui como a salvação, nunca mais será aberta para elas. Como diz o texto de Mateus 25, do 11 ao 12, que diz o seguinte: mais tarde chegaram as virgens nécias, as loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A lição que devemos tirar dessa passagem da parábola das 10 virgens, que busquemos armazenar azeite, e tenhamos a necessidade, a fome de buscar, de entender a palavra de Deus, e que não sejamos como as virgens loucas, que adormeceram sem azeite, e quando veio a voz, despertaram e foram preparar as lâmpadas, não tinham azeite, e foram comprar. Quando voltaram, a porta se fechou. Mas também que não sejamos apenas prudentes com ter azeite, mas que estejamos sóbrios e vigilantes, como diz em 1 Tessalonicenses 5:6, que não sejamos como os demais, dormindo, mas estejamos sóbrios e vigilantes para a chegada do noivo. E assim sejamos como aqueles atalaias que estão aguardando, que estão vigilantes, que estão entendendo os sinais dos últimos dias, e quando o noivo chegar, estejamos de pé, alertas, para assim também alertar aqueles que estão dormindo. O versículo para finalizar esta parábola é: vigiai, pois não sabeis o dia
nem a hora. Então que sejamos os atalaias, sejamos aqueles que gritam, aí vem o noivo, saiam ao seu encontro, e assim estejamos vigilantes, cheios de azeite, e sejamos aqueles que toquem trombeta, para que os outros se acordem, despertem e estejam preparados para a chegada do noivo, a chegada do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe.